Muito bem, um abraço para você, meu irmão e minha irmã, que vai acompanhar agora o podcast da Comunidade do Ensino e Viva a Fé. Nós estamos aqui hoje na paróquia Bom Jesus, na cidade do Putim, aliás, com o pároco Padre José Ferreira, um grande amigo, um grande irmão, um pai desde o começo da comunidade. Bom dia, Padre Jesus, Padre. Bom dia, paz para vocês e para todos que nos acompanham. O Padre José, o senhor faz parte da nossa história. O senhor foi pároco, a primeira paróquia acho que foi Parque São Francisco? São Francisco. Depois a nossa casa estava lá começando, o senhor nos ajudou muito lá, né? A gente participando tudo lá, mesmo com uma dificuldade, mas o senhor estava sempre pastoreando, né? Mas, Padre, no episódio de hoje tem uma missão silenciosa que o senhor faz. O senhor é pároco aqui do Putim, há quanto tempo? Estou em Putim há 3 anos, pela segunda vez. Pela segunda vez? Quando eu saí do Parque São Francisco, em 97, eu vim resignado para Putim como primeiro pároco diocesano. Até então, a paróquia estava na mão dos religiosos. E eu fui o primeiro padre diocesano que vim para cá. E fiquei 6 anos, aí fui transferido. Depois de 20 anos, voltei de novo para Putim. A transformação de um trabalho que, além de pároco, com tantas capelas que tem para celebrar, são 2 padres aqui no Putim, o senhor tem uma missão muito grande. Há quantos anos da pastoral carcerária? Eu estou há 23 anos. 23 anos. Pastoral. Então, o nosso convidado é o Padre José Ferreira, e o tema de ser luz no escuro, a missão de anunciar a esperança dentro dos presídios. Fala um pouquinho do senhor. Quem é o Padre José Ferreira? Eu sou natural de Mirante do Paranapanema, que é divisa de São Paulo com Paraná. Migrantes em São Paulo, capital, hoje já faz uns 37 anos que a gente mora em São Paulo, capital. Depois eu vim resignado, saí do seminário de São Paulo, estudei também por lá, tal, dei aulas, filosofia, antropologia, na escola estadual. Depois eu vim para Aparecida, resignado aqui, com apoio do padre fundador da comunidade em Campinas. Em Campinas. Padre Eduardo Dougert, da TV Século XXI. O padre Eduardo, na época, que acompanhou muitos seminaristas que estavam fora do seminário, e ele que me encaminhou, eu e o padre Renato, para o seminário de Aparecida. Olha! E quando nós viemos, então, viemos em 3, eu, o padre Renato e o padre Josmar. Aí eu fiquei e os 2 resolveram ir embora. Depois o padre Renato voltou a segunda vez. Mas primeiro ficou só eu. Assim, uma outra cultura, outro mundo, Vale do Paraíba, um pouco desconhecido, assim, para a realidade nossa, de capital. Mas foi um período que eu cheguei e vim bem definido aquilo que eu queria, porque já estava no 3º ano de teologia. Era preciso definir a vocação para saber o que queria. E assim eu tive que me sofrer um pouco para me adaptar à cultura aqui. É bem diferente, mas foi um processo muito bom para a minha vocação. E desde jovem o senhor se sentia chamado? Eu entrei no seminário menor em Presidente Prudente, eu tinha 15 anos. Eu era criança. Criança porque na roça tinha 15 anos, não sei que era criança. Hoje a cidade com 10 anos você não é mais criança, porque já está com os vícios e influências de todos os adultos. Verdade. E nós com 15 anos na roça a gente era tratado como criança. O senhor lembra quem era o formador do senhor no seminário de Prudente? Padre João Witz. Olha. Ele saiu depois da formação de Prudente, foi para São José do Rio Preto. E faleceu em Rio Preto. Como reitor do seminário. O padre, como é que nasceu? Lembra o padre que me batizou também, padre Geraldo Battaglini. Olha que legal. Que também foi embora para Catanduva, morreu em Catanduva. Era um padre muito querido na região nossa. Como é que nasceu esse trabalho da pastoral carcerária no seu coração?
Eu estava aqui em Potinha a primeira vez, cheguei em 97, em 98, 99, 2002 chegaram as penitenciárias. Transferido de São Paulo, né? Em Potinha, né? Fui criada, construídas. Uhum. E me pediram para ir lá dar a bênção da inauguração. Eu falei, bênção? Nunca entrei no presídio, não sabia o que era isso. E eu fui lá na inauguração, do lado de fora, e demos a bênção, aquela coisa toda. Estava o governador, Mário Geraldo Alckmin. Era o Alckmin. E então chamadas penitenciárias compactas. Eles estavam descentralizando Carandiru para todo o interior. Uhum. Então essas penitenciárias compactas foram criadas em várias regiões aqui do estado de São Paulo e regiões de interior. Tupi Paulista e Prudente, bom, enfim. E Potim vieram 2 penitenciárias, foram inauguradas. E a partir daí começou então o movimento de um frei que estava aqui, dos Ordem Franciscana, dos Irmãos Pobres de São Francisco. E o frei falou assim, vamos começar a pastoral carcerária. Eu não conheço, não sei como é que é. Falou, não, mas vamos junto conosco, tal, vamos ver. E ele organizou um grupo e nós começamos. E entrar no presídio para mim era uma novidade, ou um medo, uma insegurança, sei lá o quê, mas era preciso, dizia ele, a igreja não pode ficar fora daqueles que precisam de sinais, porque estão retidos da liberdade, e é esse Jesus nos envia para fato. E nós começamos então a visita aos presos. Essa insegurança, eu nunca tinha feito isso, e a realidade que o senhor encontrou no presídio? O sistema prisional é muito desumano. É desumano. Porque o Estado tem que dar uma garantia de dignidade para a pessoa presa. Garantia de dignidade é comer direito, é dar o que vestir, você está lá sob os cuidados do governo. É ter cuidados com a saúde, né? É dar o estudo, a leitura de livros, enfim, um aparato que ajude você a estar cumprindo aquilo que você está pagando, que é uma pena, um mal, que você feriu na sociedade e que agora, retido de liberdade, você precisa ter condições de se preparar para voltar para a sociedade menos pior do que você entrou. Inserir de novo na sociedade. A ressocialização. Se não tem esse aparato de retaguarda, fica difícil, né? Você acaba deixando pior do que... Pior. A revolta, né? Porque você é tratado com ações desumanas e muitas vezes mais ferido ainda, porque aquilo que o agride, que não lhe recupera, acaba formando sequelas e gerando mais um mal para a pessoa. E é preciso restaurar a pessoa, não denegri-las mais do que já. Afundar cada vez mais a pessoa. Já tem o preconceito da sociedade, a exclusão, enfim, são tantas circunstâncias que acabam marcando, né, para destruir, mais para destruir do que para recuperar. O padre, a gente notando o sofrimento dentro do presídio, a gente nota que falta muita coisa para essa dignidade, né? Falta porque precisa de investimento, precisa de dinheiro, de condições para que o sistema possa adequar-se dentro daquilo que pede a lei. E fazer pelo menos o que a lei pede já ajudaria muito, né, o apenado a ter condições dignas de vida e de recuperar-se, a fazer seu caminho de recuperação. Mas, infelizmente, isso o sistema não tem. Sempre aquela coisa de quando tem algum corte para economizar dentro da estrutura governamental, o primeiro corte é no sistema prisional. Porque lá não é prioridade. Não é prioridade. Então, quando o ser humano não é prioridade, você destrói em vez de construir. E aí então a questão de que a gente faz um processo longo de luta para poder
resgatar a dignidade da pessoa humana. Então a missão da pastoral entra para levar a palavra, levar a esperança. Mas como vamos levar palavra, esperança, vida para aqueles que não têm nem dignidade mínima para a sua vida humana? E aí entra o processo da pastoral também, trabalhar o direito da dignidade da pessoa humana. Eu não posso dar a palavra para quem está com fome, tem que dar o pão primeiro, para depois você dar a palavra. Não vou dar a palavra para quem está doente, tem que arrumar o remédio e reerguer a pessoa que está doente para depois fazer o anúncio da palavra. Claro. Então, esse é um processo que a gente precisa fazer dentro da condição do sistema prisional e requer uma contribuição de todos, e não só de olhar ao preso, mas todos que convivem dentro do sistema prisional. Funcionários da Polícia Penal, os diretores. Acho que todos precisam ser ajudados, porque mesmo os que não estão, ali acaba virando um ambiente nocivo. Então precisa ser curado desses males. Até os que trabalham ali, né? Também. É um círculo vicioso, né? Círculo vicioso. O senhor tem ideia de quantos estão na penitenciária aqui de Betim? Hoje nós temos 1.300 a 1.500 em cada uma. Então vai dar uns 3.000 presos. 3.000. Sendo que ontem já saiu o anúncio que a penitenciária 2 será desativada, então os presos porque são é um complexo penitenciário, duas penitenciárias, então a penitenciária 2 os presos deverão ser transferidos daqui e virão para cá os presos que estão na AP2 de Tremembé, que são os presídios famosos que costumam chamar. E virão para cá. Esses vão vir agora para a penitenciária 2. E lá onde eles estavam, vai ser então, vai ficar o regime semiaberto, aqueles que já estão se preparando para ganhar a liberdade. Então a possibilidade é essa. Os daqui vão para onde? Distribuem para vários lugares, né? Vários penitenciários. E essa penitenciária que fica vaga, virão os de Tremembé. Tremembé 2, que é penitenciário dos famosos, esses vêm aqui para a penitenciária. Não são tão perigosos. Todos são perigosos, porque não é porque é famoso que não são perigosos. E eu acho que os menos famosos são menos perigosos. São menos perigosos, né? Não é a fama que vai dizer que é bom. Bom é o coração daqueles que se dispõem a reaver o seu mal que cometeu e voltar com dignidade para a sociedade. Qual é a maior dor que o senhor visitando o presídio o senhor encontrou? A maior dor é ver o preso que a família abandonou, porque o abandono é triste e muitas vezes a família não aguenta, porque todos os presos, o primeiro passo que tiveram foi o caminho das drogas. O princípio do mal da vida deles foi a droga. E a droga vai fazendo você o quê? A roubar, porque você não tem condições. Servir o crime, porque você tem que custear a sua droga, então você vai vender para ter o que custear. A família não aguenta, porque muitas vezes rouba até de dentro de casa. E põe na rua, a maioria vai para a rua. E quando vai para o sistema prisional, já não tem mais vínculo com ninguém. E para o preso, a pessoa presa, ter alguém para visitar, isso para ele é uma esperança. É mesmo? Para viver e tem preso que não recebe visita? Tem vários que não têm visita. O pai morreu, a mãe morreu. Os outros os irmãos não querem saber. Outros os pais abandonaram, também não querem saber. Então, a revelia. Não tem um advogado. Né? Qual a segurança da pessoa presa? Alguém que olhe pelo meu processo. Porque ele quer ter esperança que esse processo vai andar. E quando não tem ninguém por ele, tem que ter um advogado. O processo ocorre a revelia, parada, e aí tanto que a pastoral carcerária, nós temos um advogado agora conosco, né, que graças a Deus o Santuário nos ajuda com esse advogado, e a arquidiocese, e na visita o advogado vai junto para a gente levantar esses casos mais graves de que não tem ninguém preso, para que a gente possa encaminhar essas demandas para a Defensoria Pública, ajudar a dar andamento na questão processual e dar uma resposta para o preso. Né? A pessoa presa precisa de uma resposta, uma esperança, uma coisa para a vida dele.
Se ninguém dá uma resposta nem na situação processual, esperança tem. O senhor nota, assim, que aqueles que não recebem visita nenhuma, ou recebem de vez em quando, talvez uma vez por ano, são pessoas que ficaram revoltadas ali dentro ou não? São as mais doentes, eu diria. Revoltadas. A revolta já é quase uma doença emocional, né? Uma doença emocional. Porque eles ficam, quer dizer, a questão afetiva é muito sensível, vulnerável. E o preso, quando está encarcerado, a carência é maior. E aí você não ter ninguém, não ter onde ancorar sua vida, pelo menos para viver esse tempo de reclusão, acaba adoecendo psicologicamente. Tanto que muitos surtam. O surto muitas vezes tem que ir para o hospital psiquiátrico, unidade prisional psiquiátrica. Perde a noção de tudo, né? Porque vive debaixo do remédio, ou então surta de vez por viver justamente esse fechamento de si e não ter ninguém, né, por ele. Aqui não cabe uma crítica, mas o senhor nota que as celas têm uma certa limpeza para dar dignidade ou não? A higiene eles tentam fazer, mas uma cela para 12 tem 25. Como você vai manter uma limpeza, né? Com 25 confinados. É num cubículo com 12 camas, tem 25, então 30. Né? É um ambiente insano. Faz o mínimo que pode, né? Mas aquilo acaba tendo muita a sarna, por causa da umidade, doenças de pele, enfim. Quer dizer, um conjunto de sofrimento ali dentro, não é só liberdade que foi A tuberculose, que é muito comum, e quando não pega já passa para os outros, porque estão juntos ali. Outros têm acompanhamento médico e com o tratamento do HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, DST, e nem sempre são acompanhados direito, porque nem sempre os remédios têm para poder atendê-los, mas a gente olha por aquele que mais grita, porque senão você não consegue acompanhar a situação, né, da pessoa. Então, levar a dignidade, levar o Cristo na carne que sofre, não é só na palavra. Entendi. Porque na palavra talvez é muito fácil a gente chegar lá, batizar, crismar, dar a bênção, anunciar a palavra e ir embora, muito obrigado. Agora o difícil é você ter que tocar nas feridas e buscar uma resposta. Exatamente. Eu ia perguntar para o senhor, em Mateus 25, tem essa frase que nós vimos aqui nos seus veículos. Estive preso e fosse me visitar. Como é que o senhor percebe a presença de Jesus Cristo nessas pessoas? Olha, nós somos uma igreja. Lá tem inúmeras igrejas que entram. Ecumênicas? Igrejas evangélicas, pentecostais, etc. Então, nós somos uma delas. Né? A presença lá dentro não é pela dificuldade. Eu digo que não vejo dificuldade na pastoral carcerária. Eu vejo obstáculos diferentes. A dificuldade é quando eu coloco como barreira a missão. Mas quando eu aderi à missão, eu tenho que vencer os obstáculos e chegar até lá. E quais são eles, Padre? Ir onde ninguém quer ir, primeira coisa. Porque quando Jesus deixa o anúncio, estive preso e fosse me visitar, é porque a visita requer de nós uma renúncia muito grande. Então, para mim, eu acho que o medo, o preconceito e insegurança, isso são obstáculos, a gente não pode pôr isso em primeiro lugar. Né? Lá está o irmão meu, teu e nosso. Né? O corpo do irmão que precisa de um sinal de esperança. E o Senhor nos mandou ser esperança para o outro. Então, e aqui vem a parábola do filho, a parábola do bom samaritano, que está caído à beira do caminho, aquele homem desprezado, e ele vai cuidá-lo. Ele não era nem religioso. Não.
Passou tantos outros religiosos e deram as costas. Ele olhou para a pessoa. Ele olhou, limpou as feridas, cuidou e levou para a enfermaria. E disse, cuida bem dele. Então nós temos que cuidar daqueles que não são dos nossos, são de Cristo. Estar preso, hoje, na maioria das vezes, encontramos pessoas de nossas comunidades que estão lá presas, que foram batizados na nossa igreja, estão abandonados, porque a igreja não vai ao seu encontro. O senhor notou conversões, recomeços em alguns nesse tempo? Nós já tivemos várias, inclusive aqui no Pedregulho, no Céu da Glória, eu fiz o casamento de um dos meninos que eu acompanhei dentro do sistema prisional e depois ele saiu, quando eu encontrei de volta, ele falou, olha, eu estou na crise, eu vou me casar e eu não esqueço o primeiro dia que o senhor foi presídio e me encontrou. Então veja que a palavra de consolo, de conforto daquele primeiro dia que eu visitei ele, talvez foi o que mais marcou a vida dele, porque deu esperança para ele voltar. Era o dia dele, né? E então, eu sempre digo, se um de tantos se converte, a festa no céu não dá para salvar todo mundo. Mas vamos para levar o sinal de Deus, né? O sinal humano e espiritual. Agora você vai converter-se ou não, o Senhor cuidará daquilo da semente que ali vamos lançar. Mas é preciso lançar a semente. E quando a gente diz que muitos presos são todos evangélicos, é porque muitas vezes há ausência da nossa igreja. Às vezes a gente pensa aqui fora que essa missão é só para o padre, que é da carcerária, ou com outros que vão. Mas como é que o povo de Deus aqui fora pode ser luz, mesmo de longe, para as pessoas? Como eles podem colaborar com isso? Nós temos oito leigos, uma religiosa e 6 leigos conosco. O senhor atende na frente da cela ou tem um lugar para atender? Nós atendemos nas celas, mas pela grade. Antigamente ficavam soltos no pátio. Depois da lei, a lei não permitiu mais, e então a gente... Vocês estão à frente da grade. Cela, a gente atende pelas grades, cada cela nós vamos visitando, né? E a visita é cada raio que chamamos, a gente visita 8 celas cada vez que vamos. E os leigos somos em 8, a gente se distribui para poder acompanhar esses presos. E a gente sai de manhã, sai às 8h15 da manhã na quarta-feira, às 9 horas a gente está entrando, e umas 10h30 às 11 a gente está saindo. E nós que estamos aqui fora, que não vamos visitar, como nós podemos colaborar para que isso seja? Olha, se não deixar se contaminar pela propaganda do mal, porque hoje se faz propaganda da violência para revidar, para olho por olho, dente por dente, né? Se contaminar pelo ódio, porque a propagação do ódio está muito comum hoje dentro das redes sociais, na sociedade. Todo lugar, né? E até dentro da nossa igreja, acho que isso é muito mal, né? E temos o coração misericordioso. Né? Ser misericordioso como o Pai do céu, misericordioso. Se nós não usarmos da misericórdia para acolher, entender, ver e fazer o que o bom samaritano fez, né? Limpar as feridas, né? Cuidar de quem precisa. Dar discípulo ao outro, né? A montaria. E não adianta se a gente não cuida aqui fora, depois a consequência lá dentro ou no cemitério, infelizmente. Nós temos um movimento do tráfico muito forte, o poder de facções é muito forte. Então, são muitos poderes atrás de tudo isso. E pega nossas crianças, porque hoje são as crianças, são manipuladas, trabalhadas para o tráfico. Os adolescentes, trabalhados para ser funcionários do tráfico. E os jovens. 80% da nossa população carcerária presa hoje, que estamos em 260 mil mais ou menos, no estado de São Paulo, nós temos 80% jovem, de 18 a 28 anos. Que isso, Padre? Quase 90% dessa população carcerária presa são analfabetos ou semi-analfabetos.
E uma grande parte desses jovens vem das periferias, das favelas, dos cortiços, dos lugares mais carentes. Então, estamos prendendo, estamos jogando nossa juventude, que é o futuro da nossa sociedade, para as prisões, e que vem dos meios mais carentes, não são pouco assistidos, né, do abandono do trabalho. Depois de tanto ensinamento, tanto encontro que o senhor já fez, qual é o ensinamento que o senhor leva no coração dessa pastoral? De que eu devo perseverar, primeira coisa, perseverar porque eu tenho que amar o que eu faço. Muitas vezes eu tentei desistir da pastoral por motivos muitos, transferência de paróquia, mudança de cidade, tanta coisa. Mas eu me pergunto, quem vai no meu lugar? Se não tem ainda, eu não posso deixar de ir. Porque lá também se tem muito padre como uma autoridade. Não se respeita, eu digo, o sistema. Né? Os pobres dos leigos não podem ficar também sozinhos. E não é justo a igreja, eu como igreja, mandar os leigos e eu ficar só assistindo. Então é preciso ir de anunciar, é preciso ir junto, estar com eles. Né? Acho que a pastoral tem que ter esse sentimento de pertença. É uma pastoral difícil estruturalmente falando, mas é uma pastoral necessária porque Jesus quer. E o Dom Paulo Evaristo um dia me dizia: a pastoral carcerária é a mais difícil da igreja, mas é que Jesus mais gosta. Então a gente tem que amar aquilo que a gente precisa fazer por aqueles que estão ocultos aos olhos da sociedade, mas que precisam ser assistidos pelos olhos de Deus, pelos olhos do Senhor. E muitas vezes, se não tem quem leve esse alívio de Jesus Cristo, de Deus no coração das pessoas, o resto não tem muito efeito. É levar a esperança. Esperança. O ano da esperança, o jubileu dos encarcerados, onde vai todo o nosso clero da diocese fazer a visita. E sempre foi feito no jubileu do ano 2000 e agora vamos fazer no jubileu do ano 2025. Todo o clero lá é para... Acho que estão inscritos 16 padres, mais o arcebispo. E nesse dia a gente visita todas as celas, todos os presos. No primeiro dia, 24, a gente visita, dia 25 a gente visita a penitenciária 1, dia 26 a penitenciária 2. É um momento de comunhão da igreja, como igreja, que vamos também viver o jubileu dos que sofrem. E o Papa diz na bula, o Papa Francisco, quando ele instituiu o jubileu da esperança, ele diz que a porta da cela, a porta da cadeia também vai ser a porta santa, onde precisamos adentrar e ali escutar esses irmãos e irmãs que estão no cárcere. É um momento importante para toda a igreja, para aqueles que têm medo, que têm segurança também, que eu ia perguntar isso, tem algum padre que tem alguma... Tem medo, não, porque propaganda da mídia, toda aquela coisa, o preso é um bicho, um animal que morde, uma coisa. E, no entanto, quando entram lá, percebe que não tem nada de nocivo a não ser os olhos da misericórdia que a gente precisa ter para amar. Exatamente. Você não vai ao presídio por causa do pecado, vai pelo pecador. Amém. E se a justiça julgou e condenou a ele, por que eu vou lá para julgar e condenar de novo? Não, você tem. Vou levar a misericórdia e o amor. Parabéns. O que a justiça precisava fazer já foi feito para nós. Usamos da misericórdia para amar mais e amar aqueles que precisam ser amados. Que maravilha. Tá vendo, gente? Que maravilha. Compartilhe com a gente, para a gente conhecer essa pastoral. O Padre José Ferreira está há mais de 20 anos nesse trabalho, então ele conhece sofrimento, alegria, dor, também trouxe no seu coração muito ensinamento para a vida dele como padre, como homem, né? Olhando o sofrimento. A gente só reconhece o sofrimento estando perto do sofredor, né? Alguém me perguntava, por que o senhor vai visitar ladrão preso? Eu falei, eu vou por causa do Evangelho, por causa da palavra. Porque se a palavra me pede isso, eu preciso que eu possa viver o meu testemunho. Que bom. Bom, agora nós vamos fazer um bate-bola com o padre.
Vou perguntar, o senhor responde. Padre José Ferreira, um sonho. Ser fiel, sempre. Um hobby. Um hobby. Eu acho que fazer uma caminhada e pensar. É bom? Você gosta? Em enxergar a natureza, isso basta. Que maravilha. Um livro que chamou sua atenção. O Monge e a Coruja. Não li. O Monge e a Coruja? É um livro muito interessante. O Monge e a Coruja. Olha só, vamos anotar aí para a gente fazer. Um desafio para o padre. Desafio é ir adiante nas coisas mais complexas da sociedade. Precisamos estar presentes. É um mundo violento, que sequestra muitas vezes até a vocação das pessoas. Por falar em vocação, o senhor acha que as vocações diminuíram um pouco? Diminuíram bastante porque nós temos o mundo das ilusões. Quando você está enfronhado desde criança, porque a criança já começa a dar um celular na mão dela. E parece que aquilo é o mundo, a vocação dela é viver de ilusões de todas as coisas que se encontram, tanto em redes sociais como as ilusões materiais do mundo. Então, eu acho que essa informação, fazer a criança ser adulta antes da hora, a criança não ter mais infância, acho que tudo isso afetou muito as vocações. Uma palavra que descreve o padre José Ferreira. Servir com alegria. Parabéns. Nunca desanimar. Né? Olha para aquela câmera ali e diz para nós uma palavra de fé para quem está nos ouvindo e acompanhando. E sempre no coração o desejo de olhar também com misericórdia para os que estão presos e sofrendo nesse mundo. Talvez alguém da própria família esteja preso e às vezes falta essa misericórdia. Escute confiantemente o chamado, ame aquele que você perdeu, porque você pode perder para o mundo, mas não perdeu para Deus. Então, a esperança de sempre reencontrá-lo, de sempre ser fiel e de fazer com que o Cristo, caminho, verdade e vida, nos dê um direcionamento para sermos fiéis nas pequenas coisas. Maravilha. Padre, estamos chegando ao final. Dá uma palavra para a comunidade anunciando. Tantos anos, fizemos 40 anos. 40 anos de história, 40 anos de vida, que vocês possam testemunhar sempre na missão, o Evangelho, que não é fácil, e a comunidade seja cada dia uma grande vocacionada da história, e também uma vocacionada do Evangelho, e que desperte também caminhos sempre de atração e desejo para aqueles que querem segui-lo. Nem sempre nós temos o que queremos, mas vamos ter aquilo que o Senhor nos permite. Ide ao mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém. Padre, agora olhando para a câmera, dá-nos a bênção, chegamos ao final, compartilhe com as pessoas essa riqueza dessa pastoral, com esse grande amigo, pai espiritual que nos acompanhou desde o começo, andando pelas ruas do Parque São Francisco, de batina, olhando, cumprimentando. Era a igreja já em saída, ele nem sabia disso, né? Mas estava presente no povo. Então, dá-nos a bênção, como também aqueles que estão nos ouvindo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus de amor e de bondade, abençoe a comunidade anuncia-lhe, de fidelidade, testemunho, possa sempre ser a luz do Evangelho, da palavra e da vida. E abençoe todos que nos acompanham, abençoe as famílias, tantos irmãos e irmãs encarcerados, abençoe a Igreja Particular de Aparecida, nosso arcebispo, nossos padres e todos aqueles que compõem a nossa vivência de fé. O Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre, pelo carinho. Obrigado a você que nos acompanhou. Até o nosso próximo encontro.